Olá, eu sou o professor Fábio e eu te convido a trabalhar com a gente um conceito muito importante na matemática, que são as funções afim. Esse conteúdo ele vai ser muito cobrado no Enem, tanto na parte matemática como em física. Esse conceito sobre função vai te auxiliar muito, beleza? Eu convido a você neste momento a estar comigo, estudando um pouco sobre função afim do primeiro grau, beleza? Vem comigo. Eu quero trazer para vocês uma definição para você conhecer um pouco mais sobre as funções. A definição de função diz que uma função polinomial do primeiro grau ou função afim, qualquer função de f de R em R, dada por uma lei de formação, que é f de x, que é igual a ax mais b, onde o a e b são números reais para qualquer x pertencente aos reais. Beleza? Vamos observar direitinho aqui essa definição. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim. A função do primeiro grau, ela pode vir ou sendo representada como sendo uma função afim ou própria função do primeiro grau. Lembrando que ela vai ser qualquer função de f, R em R. Então, ela vai ser R em R. O que vem a dizer isso? O meu domínio vai ter a sua representação no contradomínio uma imagem em números reais. Beleza? Eu vou deixar um conceito básico para você entender um pouco do que eu estou falando. Vou deixar para você o conceito básico de função, para você estudar um pouco e vir aqui e estudar um pouco mais sobre a função afim. Essa função ela foi gerada por uma lei de formação. A lei de formação f de x, onde este valor a e este valor b, ele vai pertencer ao conjunto dos números reais. Lembra, número real é todo e qualquer número que pode ser representado em forma de fração, em forma de número decimal, em forma de número irracional, beleza? Em forma de números inteiros. Qualquer número pertencente ao conjunto dos números reais pode ser o valor de A e também pode ser o valor de B. Lembrando que o valor de A é o coeficiente de x, é o número que acompanha a variável x. E o valor B é o termo constante. Lembrando que esse valor x vai ser a nossa variável. Beleza? Um exemplo para você entender tipos de funções afim. Eu tenho essa função aqui, ó. F de x é igual a 5x menos 3. Se você fazer uma comparação dessa função com essa lei de formação, o que você observa? Que o valor de A é quem? Aquele número que está acompanhando a letra X. E o valor de B é aquele número que é a constante. Observe, o A está acompanhando esse valor X e o B, no caso, está acompanhando a constante. Tranquilo? Olha o segundo exemplo. Ó, agora minha função ela é o quê? Menos 2x menos 7. Correto? Lembra, a sua lei de formação segue este padrão aqui, ó. Logo, se eu tenho o número que está acompanhado da letra x é o valor de A, o meu A aqui vale quanto? Menos 2. A constante é o quê? Nesse caso, menos 7. Observe que
O número, ele tem que ser acompanhado do seu devido sinal. Se eu tenho um número sendo negativo, quando você for tirar o A e o valor de B, eu tenho que pegar esse número negativo. Se ele é um número positivo, eu tenho que pegar esse número positivo. Observem bem, não esqueça esse detalhe. Os valores de A e B são números reais. Então, posso ter números negativos e também posso ter números positivos. Lembrando para qualquer conjunto, seja dos números inteiros, seja para o conjunto dos números racionais, seja para o conjunto dos números irracionais. Beleza? Vou apagar aqui. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Observe. Agora, ó, a minha função, ela segue esse padrão aqui, ó. Então, f de x é igual a 11x. Se a gente fazer a comparação dessa função com essa, o que percebemos? Olha aqui, essa está completa, eu tenho o ax mais b, então eu tenho um número que acompanha o x e tem uma constante. E se eu olho nesse exemplo aqui, eu não tenho essa constante. Logo, quando eu não tenho um certo valor, ele corresponde a zero. O número que acompanha a variável x, no caso, é o valor de A. Beleza? Veja bem. Nesse primeiro momento, eu quero que você perceba qual é a relação da lei de formação com os coeficientes A e B da sua definida função. Aqui, esses exemplos vêm para você entender o quê? Qual valor acompanha a variável x e qual valor é a constante. Eu estou apenas identificando esses valores, correto? Vamos dar prosseguimento em nosso estudo sobre função afim. Toda função, lembra que ela possui a sua lei de formação? Existem problemas que nós vamos ter que encontrar essa lei de formação, beleza? Vou trazer um exemplo para a gente entender como encontrar uma lei de formação de uma função. Esse meu exemplo diz o seguinte: uma padaria vende o quilo do pão a R$14. R$14 o quilo do pão, pensa. João, toda manhã, compra pães nessa padaria e sempre paga no cartão de crédito. Sabendo que a padaria cobra uma taxa fixa de R$2 para compras no cartão de crédito, ache. Letra A função de primeiro grau que descreve o valor a ser pago por João. Esse problema é um problema que, durante o seu cotidiano, você vai se encontrar muito com esse tipo de problema. Seja na compra de pães, seja no abastecimento do seu carro ou do carro do seu pai. Ou seja, em diversos exemplos vai acontecer de trabalharmos com funções. Por isso, a função é um conteúdo muito importante para você entender. É necessário que você entenda, compreenda de forma detalhadamente a função. Qual é o domínio, qual é o contradomínio, qual é a imagem, qual é a variável. Caso você não entenda do que eu estou te falando, esses termos que eu falei, acabei de dizer, eu vou deixar para você um link, um card, para você seguir e entender o que eu estou falando e entender o conceito básico de função. Lembrando que uma função tem que ter todo o conjunto A considerado como domínio, cada elemento do domínio tem que ter apenas uma correspondência no contradomínio, beleza? Vai lá, estuda no card que você vai entender o que eu estou te dizendo. Nesse exemplo que João está nos propondo, né? João é um cara que gosta muito de pão, cara. Para pagar R$14 um pão, um quilo de pão é meio complicado. Ele está pagando isso, ó, R$14 no quilo do pão. E pretende pagar essa compra no cartão de crédito. Só que tem um detalhe. Toda vez que ele passar o cartão de crédito nessa padaria, ele paga uma taxa fixa de R$2. Observe, se ele compra um quilo de pão, ele paga R$14.
Se ele compra 2 quilos, ele paga R$ 28,00. E assim vai sendo alterado o valor de acordo com a quantidade de quilo de pão que ele pega. Veja bem, como nós temos que o quilograma ele vai ser alterado, ele pode pegar 1 quilo, ele pode pegar 2 quilos, ele pode pegar 3 quilos. Tá vendo que acontece de ter uma variação? Logo, a nossa variável X é o quilo do pão. Só que cada quilo ele paga quantos reais? R$14,00. Conforme acontece de ter a modificação de quantidade de quilos que ele pega, ele aumenta o valor a ser pago. Lembrando que, além de ter essa mudança, ele tem que pagar R$2,00 por utilizar o cartão de crédito. Isso é a compra que ele faz todos os dias. Na letra A, esse exercício que é a função de primeiro grau. Ele quer que você construa essa função primeiramente. Veja bem, a lei de formação, a sua lei de formação, toda função, ela vai seguir uma lei de formação, correto? Deixa eu apagar esses elementos aqui. Toda função ela vai seguir uma lei de formação. Essa lei de formação ela é dada nessa fórmula aqui, ó, nesse caminho. Observe que eu tenho duas representações. Veja bem, nessa primeira situação, eu tenho f de x é igual a ax mais b. Nessa segunda situação, eu tenho y, que é igual a ax mais b. Observe. Está vendo que está sendo alterado esse f de x e esse y? Isso quer dizer o quê? Tanto faz você utilizar o f de x, como faz utilizar o y. Todos eles são imagens. Beleza? O que não está sendo alterado é aqui, ó, ax mais b. Tá vendo? Eu estou tendo esse padrão, ax mais b. Logo, esse y e esse f de x é uma imagem. Beleza? O valor de x é o meu domínio. Tranquilo? Entenda, estude funções básicas. Conceitos básicos. Veja bem, eu quero encontrar a função que é gerada nesse problema. Observe, nós não temos que cada quilo do pão corresponde a R$14,00 e tenho que, se eu pagar no cartão de crédito, eu pago R$2,00. Então está aqui o meu coeficiente A e meu coeficiente B. Esse valor fixo é a minha constante, que é quem? B. Já o quilo do pão que vai ser alterado conforme a quantidade de quilo que você pega é o meu valor A. Correto? Logo, eu vou fazer o quê? A substituição desse 14 e esse 2 na minha função no lugar de B e A. Porém, eu vou alterar. Como o meu valor é fixo, eu vou colocar ele primeiro. Beleza? Então, vai ser f de x é igual, no lugar de B, o valor 2, mais o valor de ax, onde o A é 14, e o x é a minha variável. Então, está aqui a nossa função gerada através desse problema. Veja, talvez você fique com dúvidas aqui da forma que eu escrevi essa função. Professor, você me falou que começa com ax, depois vai para b. Não necessariamente precisa ter essa ordem. Você pode fazer essa alteração de ordem, desde que você não mude os sinais, correto? No caso aqui eu fiz essa alteração por o valor fixo, já não vai, como ele não vai ser alterado, eu optei por pôr primeiro, mas a quantidade de quilo de acordo com a quantidade de pão vai ser pegado ali no lugar da padaria, beleza? Então,
Tá aí a nossa função que foi gerada através da questão da letra A. Letra B, ele quer saber qual valor vai ser pago por João se ele comprar 5 kg de pão. Como o João é um cara que gosta muito de pão, porque para pagar R$14 em pão, ele tem que gostar muito de pão. Ele está pagando R$5 por quilo de pão. Logo, fazendo a substituição nos valores, onde eu tenho a minha variável sendo o valor 5, fazendo a substituição, multiplicando os elementos, vai dar R$72 de prejuízo para João, que gosta muito de comer pão. Beleza? Até rimou, né? Então, veja bem. Quando você cria ou gera essa lei de formação, essa fórmula, não é difícil você compreender. Basta você buscar quais termos são constantes e quais são os termos que são variáveis. Encontrando esses valores que você tem no problema, você faz a substituição na lei de formação. Vamos para um segundo exemplo. No geral, os exemplos, os exercícios envolvendo funções, vai seguir mais ou menos esse mesmo padrão. Porém, tem detalhamento, diferenciação de um para o outro. Mas entendendo a lei de formação, lembrando o que é cada elemento e seu respectivo local, não tem segredo. Beleza? Segundo exemplo, um motorista de táxi cobra uma taxa de R$3. Ele está falando que esse valor corresponde ao nosso valor fixo e 70 centavos por... Vou mudar a cor da tinta aqui. Por quilômetro rodado. Ele está pagando 70 centavos por quilômetro rodado. Veja bem, o nosso exercício está indicando para você quais são os elementos. Qual é o termo fixo, no caso a constante, e qual é o termo variável. No caso aqui o seu termo fixo é quem? 3,50, no qual o seu termo variável é 0,70. Logo, a nossa lei de formação, que é f de x, que é igual a x mais b, vai ser substituída no lugar de a por quem? 70, e no lugar de b por 3,50, ficando desse jeito. Fazendo isso, basta você multiplicar, correto? Pega o 0,7 vezes a variável x. Só que ele quer saber, se ele percorreu 18 quilômetros, quanto que ele vai pagar nessa corrida. Beleza? O 18 é a variável x, está aqui, mais 3,50. Fazendo o cálculo, né? Então vai ser 0,7, no caso, multiplicado por 18, mais 3,5, totalizando R$ 16,10. No caso, o nosso passageiro vai pagar R$ 16,10. Tranquilo? Observe. Os problemas envolvendo funções, eles vão ser gerados em nosso cotidiano. Em uma simples ida à padaria, em uma simples saída de táxi, no abastecimento do carro do seu pai, no seu abastecimento do seu veículo, tudo está relacionado à função. O seu meio de locomoção de sua casa ao seu trabalho é uma função. Beleza? Esse conteúdo ele é fundamental para você entender. Então, eu convido você a participar das aulas envolvendo funções. Dê uma olhada no conceito básico para você não ficar com dúvida. É muito importante para você entender esse conceito. Esse conceito vai ser fundamental no Enem, nos vestibulares de qualquer seja a universidade. Beleza? Fica para você essa dica. Caso seja possível, caso esse conteúdo te ajudou, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal e ajuda a fortificar o trabalho. Vá perdoando a alimentação, cada vez mais eu vou estar buscando aperfeiçoar as aulas, para que cada vez mais você entenda melhor
e saia melhor em suas avaliações, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida acadêmica envolvendo a matemática. Eu sou o professor Fábio, convido você em outro momento a estar comigo estudando um pouco mais sobre função, beleza? Valeu pela sua companhia e eu conto com você mais uma vez.